Então, nesse sentido, a gente pode pensar que tem alguns aspectos pertinentes à questão do endividamento financeiro. Um desses aspectos a gente pode pensar como um aspecto de falta de informação. O que é um fluxo de caixa, o que é um prolabore, o que é uma média anual, como é que se faz esses cálculos, quanto de imposto que tem, esse aspecto informacional. Outro aspecto não é de falta de informação, é um aspecto emocional, psicológico. Então nisso a gente tem que pensar se o indivíduo que está em endividamento, indivíduo ou empresa, falta informação para ele, ou ele está endividado mesmo já tendo informação. Se ele já tem as informações, como é que funciona, e ele diz, eu não consigo ficar fora do endividamento, a gente pode pensar nesse segundo aspecto. Tem questões psicológicas envolvidas. E aí eu não estou falando de loucura, de doença, estou falando de questões de neurose. A gente pensa nisso. Tá? Outra questão é assim, outra questão não, nessa parte dessa questão é o seguinte, que o nome do nosso dinheiro no Brasil contemporâneo é real. Tá? Nome do dinheiro. Acontece que a gente não usa um dinheiro real, concreto. A gente usa um dinheiro virtual. Então, quando o sujeito passa o cartão de crédito, ele não tem aquele dinheiro. Aquele dinheiro é virtual. Ele está fazendo um empréstimo, né, dizendo que dia 20, que é o dia dele pagar o cartão, ele vai ter esse dinheiro. Então, pensa que isso, na verdade, o cartão, o cheque especial, né, não é um dinheiro que o sujeito tem, não é concreto, não está nas mãos dele, é um dinheiro virtual. Então, eu acho que o endividamento acaba tendo a ver com essas relações, porque a gente acaba não lidando com um dinheiro real, concreto. Se lida com dinheiro que eu acho que eu vou ter dia tal. E aí, para um país que não tem tradição de educação econômica, como é o Brasil, e talvez num sentido mais atrás ainda, mais histórico, também em Portugal, porque se você pensa, onde foi parar o ouro do Brasil, historicamente? Não foi para Portugal. Portugal pega esse dinheiro, esse ouro, para pagar as suas contas com a Inglaterra. Então a gente tem essa questão de, já temos uma tradição, né, negro e índio lidando com dinheiro de um outro jeito. Não tem dinheiro papel impresso, diferente a troca, a moeda é outra, a moeda é concreta. Chega português que também vem de uma fase endividada, vamos atrás de outros países, outros mercados, para pagar nossa própria dívida com a Inglaterra. Então, essa é a herança do Brasil. Então, o Brasil já tem essa dificuldade o dinheiro para o brasileiro é uma questão subjetiva, né? Não objetiva, não é numérica. No final vai dar tudo certo, Deus dá uma força. Por isso você pega as empresas brasileiras que quebram, né? Você tem lá dados de 72%, 78%, não tinha um plano de negócio. Quer dizer, eu tive uma intuição e vou para frente disso. Não tem um planejamento, não tem real. Você tem uma ideia virtual. Vai dar certo, mas não tem planejamento. Por isso trabalhar com essa coisa do endividamento como uma coisa assim, sai do virtual, vem para o real. Cria ego, sai do nível da fantasia e vem para números concretos. Muito mais fácil, muito mais fácil. O único jeito possível de administrar isso é tornando isso concreto. Do mesmo jeito, dinheiro, a gente pode pensar a questão de calorias também. Quando uma pessoa diz, mas eu não comi nada. Não, faz uma lista que você vai ver que você comeu. Mas foi só um brigadeiro, mas foi só um sorvete. Você vai ver que é uma somatória de pequenas coisas. O endividado também, ele diz, mas eu não comprei nada, não comprei nenhum carro, nenhum barco, não fiz nenhuma viagem. Eu só gastei uma pizza aqui, um bilhar ali, a festinha da criança aqui. E se você soma isso, que parece pequeno, você tem uma somatória maior, um real grande. Então, acho que é por aí que a gente vai pensar um pouco essa questão do endividamento e psicologia. Tá? Por isso eu trago a ideia de álgebras da algibeira, que é uma brincadeira que eu faço, na verdade. Esse é um tema que eu lembrei da minha infância. Vou lembrar de um tio, meu tio Tonho, que não trabalhava com cheque, muito menos cartão de crédito. Era um senhor super simples, que recebia um dinheiro por mês em cash, um envelope. Então ele abria o envelope e via, eu tenho tantos reais. Na época, cruzeiros, não, nem cruzeiros novos, era cruzeiros mesmo.
E Tio Tony que pegou a época dos réis, né? O pai do real. Mas então tinha essa questão de... E ele não chamava bolso, né? Por isso ele chamava algibeira. Eu lembro dele falando essa expressão, algibeira, que é o bolso na expressão portuguesa. Então eu lembro dessa ideia, pôs a mão no bolso, na algibeira. Olhou, eu tenho tanto, dá para comprar, eu vou lá e compro. Eu não tenho tanto no bolso, concretamente falando, eu não compro. Espero mês que vem, ou, na grande ideia da álgebra da algibeira, né, aprende a lidar com a frustração. Quem tem o dinheiro virtual, não trabalha com dinheiro real, não sabe lidar, na grande maioria das vezes, com frustração. Eu quero comprar isso, mas eu não tenho dinheiro aqui na minha conta. Passa cartão, cheque especial, pré-datado. Né? Então, aí eu não entro em contato com o concreto, eu não posso. Lide com a frustração. Não, eu não posso, mas eu dou uma esticadinha, dou um jeito e consigo. Daí vem o endividamento. A gente pode pensar nesse sentido. Para não estar no endividamento, aprenda a viver dentro do orçamento. Isso é numérico. Numérico e letra, é álgebra. Na álgebra você tem isso, né? Isso aqui, A mais 2B é igual a tanto. Você tem sinal de igual. Números não mentem. O que mente é o pensamento mágico da pessoa. No final do mês vai dar. Se Deus quiser, eu vou pagar essa conta. Depois eu vejo o que faço. E aí você entra nessa de transformar aquilo que é um desejo em uma necessidade. Mas como assim? Eu preciso ter um carro novo. O meu não dá certo. Essa discriminação do eu conseguiria viver sem isso... Se eu posso ter, por que não? Eu compro. O problema estou para fora do meu real, e mesmo assim eu compro. Aí essa dificuldade, então, de o real e não o imaginário, para se viver na questão fora do endividamento. Viver dentro do orçamento é aprender a lidar com a frustração. Eu não posso, eu não compro. Eu aprendo a viver com isso. Se eu quiser comprar e não posso, trato de aumentar as minhas entradas. Não de parcelar, não de jogar no cartão, né? É eu aceitar a realidade. Então eu penso que nesse aspecto que a gente conversa um pouco hoje, essa é a ideia geral que eu quero trazer para conversar com vocês. A gente vai explanando um pouquinho a pouquinho. Mas esses aspectos psicológicos de aprender a lidar com frustração, de viver no princípio da realidade, não no princípio do prazer, é um pouco por aí. Então é isso aí.